Assim que entrei naquela sala, entendi que não era bem-vinda. A mansão era fria, silenciosa e cheirava a arrogância. Me mandaram limpar a prataria da cristaleira sem tocar em nada mais. A instrução veio com um olhar atravessado e um tom que me dizia: fique no seu lugar. Não retruquei. Eu precisava do trabalho. Apoiei os joelhos no chão e comecei. Uma peça por vez, o pano macio nas mãos, o coração apertado no peito. A sala era branca demais, como se fosse feita para intimidar. E ali, no meio, estava o sofá. Imenso, limpo, com almofadas que pareciam nunca ter sido usadas. Eu evitava até respirar perto dele. Sabia que qualquer movimento em falso me custaria caro. Mas bastou um gesto pequeno. Inclinei o corpo para alcançar uma travessa e, sem querer, meu cotovelo encostou no sofá. Nem sujou, nem amassou. Um toque leve. Mas não teve tempo de nada. A porta se abriu de repente. O que você pensa que está fazendo? A voz era grave, cortante. Quando levantei os olhos, lá estava ele. Augusto Brandão. Alto, imponente, com um olhar que não admitia explicação. Se aproximou com passos firmes, sem tirar os olhos de mim. Esse sofá vale mais do que você ganha em 2 anos. Quem mandou encostar? Você não tem permissão para tocar em nada, entendeu? Fiquei muda. Tentei dizer que foi sem querer, mas ele já tinha decidido. Apontou a porta com a mão e me expulsou como se eu fosse um inseto. Fora da minha casa, agora. Peguei minhas coisas com as mãos trêmulas. A outra funcionária assistia tudo de longe, imóvel. Nenhuma palavra, nenhum gesto, apenas o silêncio. Constrangedor de quem já viu aquilo antes e preferiu fingir que não. Saí com a garganta fechada, os olhos ardendo. Não chorei na frente dele, mas por dentro algo quebrou. Na calçada, o mundo seguiu como se nada tivesse acontecido. Mas dentro de mim, o barulho daquele grito ainda ecoava. Não era a primeira vez que eu era tratada com desprezo, mas daquela forma, com aquele tom de nojo, foi diferente. Era como se eu tivesse invadido um lugar que não era feito para mim. E tudo isso por causa de um sofá. Voltei para casa em silêncio. Entrei, fechei a porta devagar e sentei no meu sofá. Velho, manchado pelo tempo, mas meu. Me sentei ali como quem busca abrigo e deixei o corpo desabar. Era só mais um dia de trabalho e ainda assim parecia que eu tinha apanhado. Me vi sozinha, tentando entender por que gente assim se sente no direito de nos pisar. Eu não roubei, não quebrei nada, não desrespeitei ninguém. Apenas encostei o braço, sem querer, no sofá de um homem que achava que dinheiro compra respeito. E a verdade é que, para ele, pessoas como eu só servem enquanto são úteis e caladas. Dona Emília, minha vizinha, ouviu quando bati à porta. Entrou com cuidado, sentou do meu lado e perguntou o que houve. Contei tudo, ainda sem conseguir segurar as lágrimas. Ela segurou minha mão com firmeza e disse: Você não tem que aceitar esse tipo de coisa. Quem grita com os outros por causa de um sofá, um dia aprende que arrogância tem volta. Na hora, achei que era só consolo. Uma dessas frases que a gente escuta para tentar dormir em paz. Mas o que eu não imaginava é que no dia seguinte, quem apareceria na minha porta seria ele, Augusto Brandão. O mesmo homem que me humilhou na frente de todos, e o olhar nos olhos dele não era o mesmo. Bateram à minha porta com força, no meio da tarde. Não esperava ninguém. Quando abri, me assustei. Era ele, Augusto Brandão. O mesmo homem que, um dia antes, me tratou como se eu fosse um objeto. Estava com a gravata torta, o rosto vermelho e a respiração acelerada. Nunca pensei que ele teria coragem de aparecer aqui, e menos ainda naquele estado. A minha filha... Ela fugiu da escola, disse sem fôlego. E ela deixou um bilhete. Um bilhete dizendo que não queria voltar para casa, que queria ficar perto da moça que eu humilhei ontem. Ela falou de você. Fiquei sem reação. Me agarrei no batente da porta, tentando entender. Como assim a menina sabia quem eu era? Eu mal a vi. Lembro de ouvir passos leves atrás da porta durante o escândalo.
Será que ela? A escola ligou. Disseram que ela saiu sem ser vista, e essa foi a única pista que eu tive. Você... Ela... está aqui? Neguei com a cabeça, ainda atordoada. Não, eu não a vi. Nem sabia que ela estava na escola hoje. Ele passou a mão pelos cabelos, desesperado. Parecia ter envelhecido 10 anos desde ontem. Por favor, se ela aparecer, me avise. Eu imploro. Nunca pensei que ouviria Augusto Brandão dizer eu imploro. Mas ali estava ele, com os olhos baixos, com medo de ter perdido a filha. O silêncio entre nós pesava. Eu ainda sentia o gosto da humilhação na garganta. Mas havia algo ali, naquele homem. Uma rachadura. E talvez fosse a primeira vez que ele sentia na pele o que causava nos outros. Você me tratou como lixo ontem. Eu disse, firme. Ele me olhou, calado. Me mandou embora como se eu fosse um trapo. Agora aparece aqui implorando? Eu sei. Eu sei o que fiz. Me desculpa. De verdade. A voz dele falhou. Foi a primeira vez que vi Augusto engolir o próprio orgulho. E por mais que a mágoa ainda queimasse, eu vi que era sincero. Ele não estava ali por aparência. Estava ali porque não tinha mais para onde correr. E talvez porque no fundo sabia que feriu mais do que queria admitir. Entra, disse abrindo a porta. Vamos pensar com calma. Ele sentou no sofá da minha sala, o mesmo onde eu chorei depois que ele me humilhou. Ironia? Talvez. Mas naquele instante eu só via um pai quebrado. Ela deixou mais alguma coisa? Perguntei. Ele tirou o bilhete do bolso, dobrado, amassado, me entregou. Li em silêncio. A letra trêmula dizia: eu não quero mais ficar aqui. Ele grita. Ele manda. Eu me escondi quando ele gritou com a moça. Ela parecia assustada, mas firme. Ela parecia certa. Se eu pudesse, queria ir para um lugar como aquele. Minhas mãos tremiam. Nunca imaginei que uma criança prestaria atenção naquilo, e muito menos que veria em mim algum tipo de refúgio. Ela viu tudo. Sussurrei. Estava atrás da porta naquele dia. Augusto passou as mãos no rosto. Se encolheu. Vi nos olhos dele que aquilo doía mais do que qualquer grito que ele já deu. Doía porque a própria filha agora o enxergava com os olhos que ele tanto evitava. Os olhos da verdade. Ela tem 12 anos, Lúcia. 12. E já quer fugir de mim. E você? Vai ter que lutar para reconquistar isso. Ele assentiu, calado. Pela primeira vez, não tentou se justificar. Só ficou ali, respirando fundo. Partiu pouco depois, dizendo que procuraria em outros lugares. Mas me deixou seu telefone e um olhar que eu nunca tinha visto antes. Preocupação, vulnerabilidade e uma pontinha de arrependimento. Fechei a porta devagar, ainda com o bilhete nas mãos. Me sentei no sofá e fiquei olhando para o nada. Tudo tinha mudado em menos de 24 horas. E no fundo, eu sentia que aquilo era só o começo. O bilhete dela não saía da minha cabeça. A forma como escreveu sobre mim, como se eu fosse alguma figura de segurança, mexeu comigo. Eu mal tinha estado naquela casa por 2 horas. Mas bastou aquele momento. Ela viu. Ela sentiu. E agora estava desaparecida, enquanto um pai desesperado vasculhava a cidade atrás da própria filha. Já era quase fim de tarde quando ouvi um leve bater no portão. Saí na varanda, desconfiada, e levei um susto. Era ela, Natália, com a mochila nas costas, os olhos vermelhos de choro e as mãos apertando um papel. Você pode me deixar ficar só um pouquinho? Ela perguntou com a voz fraca. Fiquei paralisada. Era impossível não lembrar do rosto do pai dela naquela manhã, da angústia, do medo. Mas também era impossível ignorar o olhar daquela menina. Ela estava cansada, com frio, com medo. E, acima de tudo, pedindo abrigo. Não como uma filha mimada, mas como uma criança que não aguentava mais ser ignorada. Entra, disse. Você está segura aqui. Ela entrou devagar, como quem não queria incomodar. Tirei a mochila de suas costas, preparei um copo de leite quente e coloquei pão na mesa.
Ela agradeceu com um fio de voz, depois ficou em silêncio por longos minutos. Respeitei. Cada um tem seu tempo para confiar. Como você soube onde eu morava? Perguntei quando ela terminou de comer. Ela tirou o papel do bolso. Era um dos papéis que levam meu nome e telefone, que costumo deixar nas casas onde trabalho. Ela deve ter achado aquilo em alguma gaveta, ou talvez deixado cair do meu bolso. Não importava. O fato era que ela guardou. Como se, no meio do caos que vive, eu tivesse sido a única figura de paz que passou por ali. Eu vi quando ele gritou, com você. Eu estava atrás da porta. Ninguém me viu. Mas eu vi tudo. Minha garganta apertou. A dor daquela cena ainda era recente. Mas agora, ela ganhava um novo peso. Uma criança viu. Uma criança entendeu. E uma criança fugiu por isso. Ele não é mau, ela disse baixinho. Mas ele não sabe ouvir. Só sabe mandar. Senti vontade de abraçá-la, mas não queria apressar nada. Apenas me sentei do outro lado da mesa e escutei. Quando ele gritou, eu senti como se fosse comigo. Sempre que ele grita, eu desapareço. Só que dessa vez, você não desapareceu. Você olhou para ele. Fechei os olhos por um momento. Aquilo me atingiu em cheio. Eu apenas tinha respondido com firmeza, defendido minha dignidade. Mas para ela, aquilo foi resistência, foi coragem e talvez um tipo de força que ela não conhecia. Seu pai está te procurando, Natália. Ele veio aqui hoje. Desesperado, ela olhou para baixo. Ele vai me levar de volta? Ele é seu pai, mas você tem o direito de ser ouvida. E eu não vou deixar que te tratem como algo invisível. Ela assentiu, com um fio de esperança no olhar. Eu sabia que aquele momento seria breve, que mais cedo ou mais tarde Augusto bateria naquela porta de novo. Mas por enquanto, ela estava aqui. E eu faria o possível para que, mesmo por algumas horas, sentisse o que é estar em um lugar onde ninguém grita com você. Depois do banho, emprestei uma camisola da minha neta. Ela se deitou no colchão da sala e apagou rapidamente. Mas antes de dormir, me chamou. Tia Lúcia? Sim, querida. Obrigada por existir. Senti os olhos arderem. Fui até o quarto e chorei em silêncio. Não por mim, mas por ela. E por tantas como ela. Crianças que crescem em mansões, mas vivem vazias por dentro. Na manhã seguinte, o mundo voltaria a cobrar explicações. Mas naquela noite, naquele canto da minha sala, o silêncio não era dor, era abrigo. O sol mal tinha aquecido o quintal quando ouvi o som de um carro freando bruscamente na frente da minha casa. Levantei num pulo, com o coração disparado. Olhei pela cortina e não tive dúvidas. Era ele. Augusto Brandão. Saiu do carro como um furacão, de olhos arregalados e respiração ofegante. Sabia que aquele momento ia chegar. Só não imaginei que meu coração fosse bater tão forte. Bati levemente na porta da sala onde Natália dormia. Ela se sentou assustada, como se soubesse que o mundo lá fora tinha voltado a chamá-la. Antes que eu dissesse qualquer coisa, Augusto já batia com força do lado de fora. Abri. Ela tá aqui, não tá? Não respondi. Apenas me virei para que ele visse com os próprios olhos. Natália estava em pé, de camisola, segurando o travesseiro, como se fosse um escudo. Os olhos arregalados, o corpo encolhido. Ele se aproximou rapidamente. Vamos para casa agora. Pegue suas coisas. Ela não se mexeu. Ficou ali, imóvel, como uma pedra. E então, pela primeira vez desde que essa história começou, eu me coloquei entre eles. Não assim, ele me encarou surpreso. Como assim, não assim? Ela é minha filha. E eu sou a mulher que você gritou ontem, lembra? A mesma que você expulsou da sua casa como se fosse sujeira. Mas é na minha casa que sua filha se sentiu segura. E não foi à toa. O rosto dele endureceu, mas os olhos vacilaram. Eu errei, tá bem? Eu errei. Mas ela não pode ficar aqui. Isso não é lugar para ela. Não é lugar por quê? Porque é simples? Porque não tem tapete branco nem prataria? Ou porque aqui ninguém grita com ela? Natália tremia atrás de mim. Ouvir aquilo mexia com ela, mas eu sabia que precisava dizer.
Você me tratou como nada, Augusto. E sua filha viu, ouviu, sentiu. Não é o luxo que está afastando ela de você. É a sua frieza. Ele passou a mão no rosto. O homem confiante e autoritário que gritou comigo 2 dias antes agora parecia alguém à beira de um abismo. Eu não sabia que ela se sentia assim. Claro que não sabia. Você nunca escutou ninguém. Nem ela, nem eu. Nem ninguém que não esteja no mesmo nível que você. Houve silêncio. Só o barulho dos passarinhos lá fora, ignorando o drama que se desenrolava naquele portão. Eu não sou sua inimiga, continuei. Mas você precisa entender que respeito não é algo que se exige gritando. É algo que se constrói ouvindo. Natália se aproximou devagar. Estava chorando. Ela olhou para o pai, depois para mim. E então falou, pela primeira vez naquela manhã. Eu quero ir com você, mas só se você prometer que vai mudar. Foi como um tapa. Augusto se virou para ela, atordoado. Prometo, ele disse. Eu prometo, minha filha. Ela assentiu e voltou para o quarto, recolher a mochila. Ficamos a sós por alguns instantes. E ele, com voz baixa, disse: Obrigado por ter cuidado dela. Eu não merecia isso. Não merecia. Mas ela merecia. E por ela, eu fiz. Ele me olhou de um jeito que eu nunca imaginei. Com respeito. De verdade. Natália saiu do quarto segurando minha mão. Me abraçou forte antes de entrar no carro. Quando partiram, fiquei ali parada, observando o carro desaparecer na esquina. E uma lágrima desceu. Não por tristeza, mas porque, depois de tanto tempo sendo calada, eu finalmente tinha dito o que precisava. Sem gritar, sem baixar a cabeça, eu tinha encontrado a voz que por anos me negaram. 2 dias se passaram desde que Natália voltou para casa. O silêncio reinava aqui, mas dentro de mim tudo ainda pulsava. Aquele abraço dela antes de ir embora ficou preso no meu peito, como uma cicatriz boa. Eu tentei voltar à rotina. Lavei, cozinhei, limpei, mas nada voltava a ser como antes, porque no fundo algo tinha mudado. Não só nela, não só em mim, mas nele também. Foi numa tarde chuvosa que o inesperado aconteceu. Augusto voltou, sem motorista, sem arrogância, com um guarda-chuva na mão e um bolo embrulhado num pano. Bati o olho e achei que fosse engano, mas ele abriu um sorriso tímido. Posso entrar? Assenti, sem dizer nada. Ele se sentou na mesma cadeira da última vez. Tirou o casaco e ficou olhando em volta, como se aquela casa simples guardasse algum segredo que ele não conseguia decifrar. Natália falou muito de você esses dias, ele começou. Disse que se sentiu em paz aqui. Isso mexeu comigo. Eu apenas escutei. Não precisava dizer nada. Ele estava ali para falar e dessa vez para ouvir também. Tinha alguma coisa em você que me incomodava. Eu não sabia o quê. Mas nos últimos dias andei pensando e acho que me lembrei. Franzi a testa. Ele apoiou os cotovelos na mesa, olhou bem nos meus olhos e disse: Você cuidou de mim, quando eu era pequeno. Não cuidou? Aquela frase me pegou de surpresa. A memória veio como um raio. A mãe dele, Dona Elvira. Mulher trabalhadora, batalhadora, viúva muito cedo. Me chamou para ajudá-la por uns meses, quando Augusto tinha uns 8 ou 9 anos e vivia doente. Eu limpava a casa, mas também cuidava dele. Fazia sopinha, colocava panos frios na testa nas noites de febre. Ele era um menino quieto, frágil, com olhos tristes, mas curiosos. Fui eu, sim, respondi devagar. Eu trabalhava para sua mãe. Você vivia de cama. Era magrinho. Tinha medo de escuro. Ele assentiu, sorrindo sem graça. Eu lembrava de uma mulher que cantava para mim à noite, uma canção baixinha, que me fazia dormir. Era você? Era. Por um instante, o silêncio ficou pesado. Não de desconforto, mas de espanto. Ele, o homem que me expulsou por encostar no sofá, agora se dava conta de que já esteve um dia nos meus braços. Frágil, dependente,
amado. Como eu pude esquecer? Porque o poder faz a gente apagar a origem, respondi. E quando? A gente esquece quem nos cuidou, perde parte do que nos fez humanos. Ele passou a mão nos olhos. Não chorou, mas estava perto. Me desculpa de novo, por tudo. Eu aceitei suas desculpas, Augusto. Mas o que você vai fazer com isso agora? É o que vai mostrar se aprendeu alguma coisa? Ele assentiu em silêncio. Ficamos ali, por alguns minutos, apenas respirando. Duas histórias que se cruzaram lá atrás, sem que nenhum dos dois soubesse que se reencontrariam no momento mais vulnerável de suas vidas. Antes de ir embora, ele olhou em volta mais uma vez. Você ainda canta? Sorri de leve. Só quando ninguém tá ouvindo. Ele riu. Um riso curto, sincero. Depois, se levantou e caminhou até a porta. Mas antes de sair, me disse: a vida me colocou diante de você de novo. Talvez porque eu precise reaprender tudo que esqueci. Fechei a porta devagar e me sentei com o coração cheio de algo que não sabia nomear. Não era revanche, não era raiva. Era um tipo estranho de justiça, daquelas que não gritam, não batem, mas permanecem. A vida, às vezes, dá voltas longas para nos lembrar de onde viemos, e quem nos segurou quando a gente nem conseguia ficar em pé. Naquela manhã, o portão rangeu de leve, e quando olhei, lá estava ele de novo. Augusto Brandão. Sem segurança, sem motorista. Só ele. Mas dessa vez, havia algo diferente em seu rosto. Não era desespero, nem arrogância. Era gratidão. E talvez arrependimento. Trouxe uma sacola com pães e um embrulho de bolo simples. Um gesto inesperado, vindo de quem já havia me enxotado como lixo. Posso entrar? Fiz que sim com a cabeça. Ele se sentou à mesa da cozinha, olhou ao redor. Com calma, estava menos tenso, mais humano. Puxou um envelope do bolso. Quero fazer algo por você. Suspirei. Já sabia onde isso ia dar. Augusto, por favor, escuta. Eu criei um projeto social, um instituto, para valorizar as mulheres que trabalham como você, que cuidam, que sustentam lares e que nunca são vistas. Vai se chamar Vozes Invisíveis. E quero que você esteja nele, não como símbolo de caridade, mas como liderança. Liderança? Quero que conte sua história, que esteja nas decisões, que ajude a construir esse espaço. Fiquei olhando para ele. A oferta era bonita, mas alguma coisa dentro de mim pesava. Não que eu não quisesse mudanças, mas eu conhecia bem o tipo de favor que vinha embalado em boas intenções. Augusto, você acha mesmo que pode pagar pelo que fez? Ele me encarou surpreso. Não é pagamento, é reconhecimento. Então deixa eu te perguntar uma coisa, disse, cruzando os braços. Como sua filha soube onde eu morava? Ele abaixou os olhos. Aquilo ainda o incomodava. Até hoje me pergunto isso. Ela pegou um dos panfletos que costumo carregar. Devia estar jogado no aparador ou ter caído no chão da cozinha. Você nem deve ter notado, mas ela notou e guardou, dobradinho. No bolso da mochila, ele pareceu travar por dentro. Ficou em silêncio. Depois murmurou. Ela nunca me contou isso. Porque, no fundo, sabia que você não escutaria. Que ia achar exagero. Só que uma menina de 12 anos guardou o nome de uma mulher estranha e fugiu com esse papel na mão. Isso diz muito mais sobre a sua casa do que sobre a minha. As palavras saíram duras, mas verdadeiras. Ele ficou quieto, sentado, com o orgulho sangrando devagar. E por isso mesmo, continuou, não aceito seu convite. Como assim? Eu não preciso de instituto para ter voz. Minha voz existe desde sempre. O que faltava era alguém ouvir. Ele baixou a cabeça. E pela primeira vez não tentou discutir. Apenas ouviu. Se quiser mesmo fazer algo, acrescentei, comece por você, pela Natália, por aquelas mulheres que te servem e que você nunca perguntou nem o nome. Ele assentiu devagar. Um sim doído, mas necessário. Ela quer voltar. Aqui, ele disse então.
Me perguntou se podia vir passar um domingo com você. Disse que sente falta do seu feijão e da sua calma. Aquela frase me desmontou. Engoli a emoção no seco. Pode vir, sempre que quiser. Augusto se levantou. Caminhou até a porta. Mas antes de sair, parou, olhou para mim e disse: Obrigado por ter sido tudo o que eu não fui. Fechei a porta devagar e encostei a testa na madeira. Eu não queria presentes, nem cargos. Queria que ele enxergasse, que escutasse. E agora, talvez, ele estivesse começando a aprender. Meu valor não está num cargo, nem no crachá de um instituto. Meu valor está nas palavras que não calei, no abraço que dei sem esperar nada, e no olhar de uma menina que viu em mim o que nem o pai dela conseguiu ser: refúgio. No domingo seguinte, Natália chegou com um sorriso largo no rosto e um bolo de cenoura nas mãos. Augusto veio com ela, mas não entrou. Ficou no carro, à distância, respeitando meu espaço. Ela correu até mim e me abraçou apertado. Eu a recebi como se fosse minha. Fiz feijão, arroz soltinho e fritei ovo do jeito que ela gostava. A casa parecia respirar outra vez. E pela primeira vez em muito tempo, eu sorri sem culpa. Ela contou que o pai estava diferente, que agora perguntava como foi a escola, que sentava na mesa, que ouviu quando ela disse que se sentia sozinha. Não era perfeito, mas era um começo. E eu sabia que aquela menina nunca mais seria a mesma, nem ele, nem eu. Na semana seguinte, fui chamada para uma reunião na escola onde ela estudava. Achei que era algo relacionado à visita dela à minha casa, mas ao chegar, me deparei com uma surpresa. A coordenadora me recebeu com um abraço emocionado e, atrás dela, um fotógrafo e uma jornalista. A história de vocês nos tocou profundamente, disse ela. Augusto nos contou o que aconteceu e queremos compartilhar isso com outras famílias. Mostrar que há muito mais por trás das pessoas que cruzam nosso caminho todos os dias. Meu corpo gelou por um instante. Não estava acostumada a ser vista assim. Tantas vezes passei invisível que aquela atenção me deixava desconfortável. Mas depois respirei fundo, porque não era só por mim, era por todas. Na semana seguinte, a matéria saiu. A mulher que ensinou um milionário a escutar. Meu nome estava lá, minha história, meu rosto. Vi meu uniforme retratado com respeito. Vi gente comentando, mandando mensagem, dizendo que se sentiam representadas. Foi como abrir uma janela que nunca existiu. Augusto me ligou no dia seguinte. Você me autorizaria a usar seu nome como inspiração no instituto? Depende. Vai continuar chamando Vozes Invisíveis? Sim. Então faça o favor de garantir que todas sejam ouvidas, até as que nunca foram chamadas pelo nome. É uma promessa, e ele cumpriu. Começou com pequenos vídeos, depois entrevistas. Reuniu ex-funcionárias, diaristas, cozinheiras, cuidadoras, mulheres que sustentaram o mundo em silêncio por anos. E agora tinham um microfone diante delas. Não para gritar, mas para contar, para existir. Um dia, ele me chamou ao palco, num evento de abertura. Eu hesitei, claro. Não sou mulher de holofote. Mas fui, com minha roupa simples, cabelo preso e coração batendo mais alto que os aplausos. Quando peguei o microfone, a voz saiu firme. Durante muito tempo, fui calada com o olhar, desfeita com o gesto e esquecida na despedida. Mas hoje, estou aqui para lembrar que toda casa rica tem uma história pobre por trás e que não há fortuna maior do que respeito. As palmas vieram devagar, depois fortes, mas o que mais me marcou foi o que vi no fundo da plateia. Natália, com os olhos brilhando, me aplaudindo como se fosse a maior artista do mundo, e ao lado dela, Augusto, de pé, com as mãos juntas e um sorriso de pai orgulhoso. Ali, percebi que a volta por cima não é quando a gente aparece nos jornais. É quando a gente se olha no espelho e diz: eu nunca precisei me curvar. Eu não ganhei um prêmio, nem uma promoção. Ganhei algo muito maior. O direito de ser ouvida, de ser vista, de ser lembrada como alguém que, mesmo no chão, soube ficar de pé
E agora, todas aquelas que viveram caladas também começavam a levantar a voz. Hoje a casa está silenciosa. Só o barulho da chaleira e o vento entrando pela janela da cozinha. É estranho pensar em tudo o que aconteceu. Às vezes, me pego olhando para a porta da frente como se esperasse baterem de novo. Não de forma abrupta, como aquele dia em que Augusto chegou desesperado, mas com calma, com humildade, com verdade. Natália vem sempre que pode. Traz flores do jardim, ajuda a pôr a mesa e me chama de tia Lúcia, como se fôssemos da mesma família. Ela cresceu nos últimos meses, não em altura, mas em coragem. E quando a vejo correndo até mim com os braços abertos, lembro da menina encolhida no colchão da sala. Ela não era fraca, só precisava de espaço para ser forte. Augusto também. Mudou. Ainda tem os trejeitos de homem rico, o jeito contido de quem passou a vida sendo servido. Mas agora ele escuta. Fala olhando nos olhos. Aprendeu a agradecer sem parecer favor. Ele já não fala da filha como quem administra. Fala como quem ama. E isso, para mim, já é reparação suficiente. Muita gente ainda me para na rua. Me reconhecem. Dizem que minha história deu coragem para outras. Que mulheres começaram a exigir seus direitos, a não aceitar gritos como rotina. Às vezes me emociono, porque nunca quis ser símbolo de nada. Só queria respeito. Só queria trabalhar em paz. E sem querer, acabei mostrando que dignidade não se suplica, se impõe com postura. Guardo comigo o bilhetinho que Natália deixou no primeiro dia em que fugiu. Aquele pedaço de papel amassado, com meu nome escrito de forma torta. Ela dizia que queria vir para perto da moça que não abaixou a cabeça. Aquilo ficou gravado em mim. Não como elogio, mas como lembrança do que a gente representa sem perceber. Hoje, se alguém bate à minha porta, eu abro com calma. Porque aprendi que às vezes a vida vem disfarçada de arrogância. Vem gritando, empurrando, testando nossos limites. Mas vem para ensinar. E a gente precisa estar inteira para não perder a lição. Se alguém bater à sua porta, talvez não esteja pedindo ajuda. Talvez esteja te oferecendo uma chance de mudar tudo. Assim como a vida fez comigo. E se vier com grito, com raiva, com dor, escute com firmeza. Fale com verdade. E mantenha os pés no chão. Porque não há riqueza maior do que saber quem se é, mesmo quando o mundo insiste em te diminuir. Meu nome é Lúcia. Fui chamada de empregada, faxineira, moça da limpeza, mas hoje sou lembrada por algo muito maior, a mulher que abriu a porta e deixou o mundo escutar. No fim das contas, essa não é só a história de uma diarista humilhada ou de um homem rico transformado. É sobre como um gesto simples, como olhar nos olhos de alguém, pode mudar vidas. É sobre a dignidade, que ninguém pode tirar, e sobre a coragem de dizer basta com firmeza e respeito. Agora eu te pergunto, e se fosse você? Como teria agido no lugar da Lúcia? Teria se calado? Teria aberto a porta? Ou teria virado as costas para quem um dia te desprezou? Clique no vídeo que está aparecendo aí na tela para continuar essa jornada de reflexão e autoconhecimento. Lá, você vai descobrir outra história que também vai tocar o seu coração. E se essa história te emocionou, não esquece de se inscrever no canal para receber mais relatos assim, reais, intensos e cheios. De verdade, obrigado por assistir e até a próxima!